Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, a última aula do nosso mini curso Sócrates, a filosofia voltada para o ser humano. Eu sou o professor Manuel Avelino, mestre em filosofia, e hoje nós vamos falar, pessoal, da filosofia moral socrática. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que compreender é que a autonomia moral do Sócrates não pode, em hipótese alguma, ser confundida com o relativismo ético. A autonomia moral do Sócrates não trata-se do relativismo, tá? Não está pautada em tuas convicções pessoais, não está pautada em tuas opiniões pessoais, não está pautada nos teus interesses particulares, tá? Senão aí a gente entraria no relativismo e a gente destruiria todo o projeto socrático. Ou melhor, a gente não compreenderia o projeto socrático, porque o projeto socrático se sustenta até hoje, tá bom? A autonomia moral do Sócrates, ela trabalha com a ideia de objetividade, tá? É a adequação do logos ao ser. Por isso, quando ele fala conhece a ti mesmo, não é uma concepção relativa, tá? Ah, que eu sou diferente de fulano, que eu sou diferente de ciclano. Não. Sócrates traz aqui um exame da própria natureza humana. E a gente já viu nas aulas anteriores que a natureza humana é a alma humana, tá? É a alma humana que é a sede do pensamento, é a capacidade racional humana. Então, essa autonomia moral, ela está fundamentada na alma humana, naquilo que é objetivo, naquilo que é universal, necessário e verdadeiro, tá? Aquilo que há em todos os seres humanos, que é a capacidade racional. Portanto, uma conduta moral deve ser fundamentada nesta capacidade racional. Deve ser fundamentada na natureza humana, na compreensão racional da vida humana. Ou seja, pessoal, uma vez adequando o logos, a nossa razão ao ser das coisas, a realidade das coisas, que por sua vez é objetiva, nós iremos fundamentar uma moral que é objetiva. Uma moral que vai superar os costumes, superar a tradição, superar as convicções pessoais, as opiniões pessoais. Então a gente vai eliminar esse negócio de eu penso, eu acho, para uma moral racionalmente fundamentada na própria natureza humana. Então vamos lá, pessoal. Uma vez adequado a nossa razão, o logos, ao ser, a realidade das coisas, nós teremos o conhecimento verdadeiro, o conhecimento das coisas mesmas, né? O conceito das coisas, que é aquilo que elas realmente são. Com isso, para o Sócrates, nós iríamos discernir entre o bem e o mal. Agora a gente poderia fazer um discernimento objetivo, tá? Do bem e do mal e conduzir as nossas vidas com base nesse conhecimento racional, fidedigno, né? Esse conhecimento que é universal, necessário e verdadeiro, universal a todos os seres humanos. E uma vez captado essa verdade pela nossa capacidade intelectual, nós iríamos aí discernir corretamente entre o bem e o mal e nortear a nossa vida com base nesses conceitos que, repito, são objetivos entre bem e o mal. Uma vez conhecendo o que é o bem, eu vou me aproximar do bem, eu vou colocar o bem nas minhas ações. E uma vez que eu conheço o mal, eu vou me afastar do mal. Uma vez conhecendo a realidade mesma, adequando o meu intelecto à realidade, eu irei conduzir corretamente a minha própria vida. Mas não do ponto de vista relativo, particular, em uma convicção pessoal, mas em uma convicção que vem de um exame racional da própria realidade, da própria vida humana, da própria natureza humana, que irá conduzir a minha vida a uma moral autêntica e uma moral objetiva. Ou seja, pessoal, o Sócrates traz um conceito de areté completamente original, diferente do conceito de virtude dos aristocratas, né? Aristos, os melhores, que eram considerados virtuosos pelos seus feitos heróicos, diferente, tá, do conceito de virtude da areté dos sofistas,
que tratava-se ali, a pessoa virtuosa seria aquele que teria uma habilidade, né? Seria hábil na fala, um bom orador, né? Para que ele pudesse participar, tá? Civilmente das discussões da polis, das discussões das cidades. Sócrates traz um conceito de virtude, tá? Completamente diferente. Para o Sócrates, a virtude trata-se da excelência humana em comportamento moral legitimado pela natureza humana racional. Ou seja, é uma virtude plenamente fundamentada no conhecimento. Então veja bem, nós somos seres humanos racionais. Nós somos naturalmente projetados para conhecer as coisas. Nós somos o homem, um ser humano racional, aquele que conhece. Então o fato de conhecer é universal a todos os seres humanos. Então a virtude trazida por Sócrates, essa excelência humana do comportamento moral, que está fundamentada na natureza humana, na natureza racional do ser humano, ela está fundamentada no conhecimento. Isto é, pessoal, para Sócrates, a virtude é definida como conhecimento, tá? O conhecimento racional da vida humana, conhecimento racional da natureza humana. Para Sócrates, a virtude como conhecimento é o saber, é a virtude, é a forma mais elevada de ser. Por quê? Porque ela traz um critério objetivo, ela nos oferece a nós seres humanos um modelo para que nós possamos conduzir as nossas próprias vidas. E vai além disso. O exame racional da própria vida humana, da própria natureza humana, conhecendo a nós mesmos, pela via racional, nos proporciona o sentido da vida. Ou seja, pessoal, até agora você compreendeu que para Sócrates trata de uma objetividade da vida, né? Da vida boa, tá bom? E como que os seres humanos podem agir moralmente, conhecendo o bem, tá? E bem e o mal para Sócrates são objetivos. Não se pode agir de maneira boa se você não conhece o bem. Não se pode agir de maneira virtuosa se você não conhece a virtude. Ou seja, pessoal, apenas pode praticar a virtude quem sabe o que ela é. Por exemplo, pessoal, Sócrates traz uma analogia bem didática para que a gente possa compreender isso, tá bom? Só se pode agir de maneira virtuosa aquele que conhece a virtude. Ora, vejamos bem como Sócrates trata isso e nos exemplifica isso, tá bom? Pensemos em um comandante de uma embarcação. Para que ele conduza a viagem tranquilamente, para que a viagem seja tranquila, ele precisa do conhecimento da rota, né? Do conhecimento da arte de navegar, para que a viagem seja tranquila. Se ele não tem esse conhecimento útil, né? Esse conhecimento técnico, ele não vai saber executar e a viagem não vai ser tranquila. Eles podem se perder em alto mar. Da mesma forma, o médico, para que ele possa curar determinada doença, ele precisa do conhecimento medicinal, ele precisa do conhecimento da medicina, para que ele possa curar ali aquela doença. Então ele precisa desse conhecimento técnico para isso. Só consegue tratar de uma doença aquele que tem o conhecimento medicinal, o conhecimento daquela doença, para assim tratá-la. Da mesma forma, só se pode agir de maneira virtuosa se você conhece a virtude. Só se pode agir em consonância com o bem se você conhece o bem. Da mesma forma, um marceneiro, né, na fabricação de uma mesa, ele tem um conhecimento técnico, utilitário para produzir uma mesa. Tá? Só se produz uma mesa se você tiver o conhecimento desta mesa. Eu creio que até aqui está claro. No entanto, Sócrates vai além. Não implica necessariamente dizer que eu tenho conhecimento medicinal para curar uma pessoa, que assim a pessoa será curada, que assim eu farei. Não implica necessariamente que eu tenha o conhecimento técnico ou utilitário para fabricar uma mesa, que assim será feito. Não implica necessariamente que eu tenha o conhecimento utilitário técnico para que haja uma boa navegação, que assim acontecerá. Para Sócrates, isso não é garantia que isso aconteça, porque o conhecimento utilitário técnico,
ele é condição sine qua non, é condição necessária para que você exerça um determinado ofício. Mas ele não é suficiente para nos dizer o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. E aí o Sócrates traz à tona que é preciso o conhecimento moral. Ou seja, pessoal, para Sócrates, a ética ela é consequência do saber moral. Nós só conseguimos fazer a escolha, os seres humanos fazem a escolha do que é justo e injusto, do que é certo e do que é errado, do que é apropriado e inapropriado, apenas com o conhecimento do saber moral. Tais ações, tais escolhas são possíveis apenas e tão somente para aqueles que conhecem o bem. Em outras palavras, o conhecimento técnico, operacional, utilitário, servil, ele tem que estar subordinado ao conhecimento da virtude, ao conhecimento do saber moral. Ele tem que estar subordinado. Nada me garante que um médico seja aquele mais hábil, né, na sua arte, seja aquele que tenha maior conhecimento técnico, utilitário, efetivo, procedimental na sua arte, vai agir moralmente para contrato com o seu paciente. Nada garante isso. O conhecimento técnico ou o conhecimento utilitário, ele não garante que o médico vai agir de maneira ética ao realizar o seu ofício. Da mesma forma com todas as outras profissões. O conhecimento técnico de um professor não garante que ele vai agir moralmente na sua profissão. O conhecimento técnico de um médico, conhecimento técnico de um advogado, conhecimento técnico de qualquer outra profissão que realize um determinado ofício. É preciso que o conhecimento técnico esteja subordinado ao conhecimento da virtude, ao conhecimento moral, ao conhecimento ou à sabedoria moral. Ou seja, pessoal, as escolhas feitas em relação ao conhecimento técnico têm que estar subordinada, tem que derivar da moralidade, tem que derivar do conhecimento supremo, que é a própria excelência do ser humano. Apenas assim, apenas e tão somente assim, que você chega com uma determinada patologia no médico e ele vai ver ali que precisa de um tratamento técnico específico e ele não vai, de maneira corrupta, inventar qualquer outro procedimento para que ele venha lucrar a mais neste procedimento que não é necessário, que pode até prejudicar a tua saúde. Então veja que o conhecimento técnico procedimental não é necessário para o agir moral, para agir com conformidade com o bem. Porque para agir em conformidade com o bem, tem que conhecer o bem e não conhecer apenas como efetuar um procedimento cirúrgico. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Para Sócrates, aqueles que conhecem o bem, naturalmente o colocam em suas ações. Aqueles que conhecem a virtude, naturalmente vai agir de maneira virtuosa. Ou seja, a virtude é um bem em si. A virtude é um bem incondicional. Não está condicionada a nenhuma outra coisa. Ou seja, pessoal, para Sócrates, a virtude é a excelência da vida humana. A virtude é o agir moral humano. É o conhecimento moral. Para Sócrates, o propósito da vida humana é a excelência da alma humana. É um ser pensante. Daí ele diz, lá na Apologia de Sócrates, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Porque é próprio do ser humano ser pensante, desenvolver a sua capacidade de pensamento, adequar o seu intelecto à realidade mesma das coisas, ampliar e melhorar a si mesmo enquanto seres humanos. Porque sabe quem é que não tem uma vida examinada? Os demais animais da escala zoológica. Um cachorro, um gato. Para nós seres humanos, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Uma vida não examinada pelo escrutínio da razão não vale a pena ser vivida. A gente está se rebaixando ao viver dos demais animais da escala zoológica. Dos animais irracionais. Ou seja, pessoal, a virtude é um bem incondicional. A virtude é o bem a qual nós devemos buscar. A virtude é o bem em si mesmo.
E a virtude, né, que é o bem incondicional, é sinônimo de felicidade. E a felicidade, ela é um fim em si mesma. Nós não queremos a felicidade como um meio para chegar em nenhuma outra coisa. Nós queremos a felicidade pela própria felicidade. Nós queremos a felicidade em si mesma. Ninguém quer a felicidade para comprar um carro. Ninguém quer a felicidade para viajar. Você quer a felicidade em si mesmo. Nós, seres humanos, buscamos a felicidade. A felicidade é o bem em si. E para o Sócrates, ela advém da virtude, que é uma virtude incondicional, que é sinônimo de felicidade. Mas, segundo Sócrates, nós cometemos um erro crasso. Nós, seres humanos, nós erramos quando nós confundimos outros bens como bens em si mesmo. Por exemplo, a força. Nós confundimos a força como bem em si mesmo. Você não quer a força pela força. Você quer a força para proteger alguém que você ama. Você quer a força como meio para outro fim. Você não quer a saúde como fim em si mesmo. Você quer a saúde para você usufruir da tua liberdade, para você usufruir da tua própria vida, para que você possa servir melhor, para que você possa fazer caridade, como meio para que você faça outros fins. A riqueza não é um fim em si mesma. Tá? Ninguém quer ser rico para ser rico. A riqueza é o meio para atingir outros fins, para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer caridade, para servir as pessoas, para ajudar os outros. Mas ela não é o bem em si mesmo. A coragem não é um bem em si mesmo. Você não quer ser coragem para ser corajoso? Não podemos confundir a coragem com um bem em si. Você quer a coragem para você poder proteger alguém que você ama em uma situação temerosa, em uma situação contingente, em uma situação de desconforto, em uma situação que você precisa ser corajoso para proteger quem você ama. Para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que é certo, precisa de coragem. Ou seja, pessoal, nós buscamos estes bens como os bens em si mesmo, e isso acontece, segundo Sócrates, pelo desconhecimento da virtude, pelo desconhecimento do bem, pelo desconhecimento da felicidade. Porque quando nós não temos o conhecimento do bem, quando nós não temos o conhecimento da virtude, quando nós não temos o conhecimento da felicidade, nós não somos felizes. E assim nós agimos de maneira ignorante. E o mal para o Sócrates é justamente o desconhecimento do bem, a ignorância do bem, é a ignorância da virtude, é a ignorância da felicidade, é a ignorância da realidade mesma das coisas. Porque para Sócrates ninguém buscaria deliberadamente a própria infelicidade. Então só pode ser um ignorante. Só pode ser por ignorância que você busca a futilidade. Só pode ser por ignorância de não conhecer o bem, a virtude e a moral que você não as busca em si mesmo. Você não as busca em si mesmas. Para Sócrates, e aqui a gente fecha a nossa aula e encerra o nosso mini curso. Tá? Para Sócrates, a tese dele é: a virtude é consequência do conhecimento, da virtude da sabedoria. E o mal é fruto da ignorância. Ou seja, a ignorância é a raiz do mal. Por isso, para Sócrates, nós temos que buscar uma vida em conformidade com a virtude, em conformidade com o bem. E assim nós teremos um norte, nós teremos uma vida bem vivida. Então para pensar, e aqui eu encerro a aula, tá? Uma vez conhecendo a tua própria natureza, examinando racionalmente a própria vida humana, entendendo que nós somos uma alma que tem um corpo e não um corpo que tem uma alma, entendendo que aquilo que traz a nossa satisfação não é necessariamente material contingente que tem início, meio e fim, mas são coisas imutáveis, são coisas em si mesmo, como a felicidade, como a virtude. Por que tu ainda perdes tempo correndo atrás do vento e não atrás das virtudes? Espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo. Um abraço.